Apocalipse capítulo 16. As taças da ira de Deus. Depois ouvi uma voz forte falando de dentro do templo, dizendo aos 7 anjos: vão e derramem sobre a terra 7 taças da ira de Deus. 2. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra. Feridas abertas, terríveis e dolorosas, apareceram naqueles que tinham o sinal do monstro e que haviam adorado a sua imagem. 3. Aí o segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar. A água ficou como o sangue de uma pessoa morta, e morreram todos os seres vivos do mar. 4. Então o terceiro anjo derramou a sua taça sobre os rios e nas fontes de água, e eles viraram sangue. 5. Eu ouvi o anjo que tinha autoridade sobre as águas dizer: Tu és justo nos teus julgamentos, ó Deus Santo, que és e que eras. 6. Os maus derramaram o sangue do povo de Deus e dos profetas, e por isso tu lhes deste sangue para beber. Eles estão recebendo o que merecem. 7. Aí ouvi uma voz que vinha do altar. A voz dizia: Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, os teus julgamentos são, de fato, verdadeiros e justos. 8. Depois o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e ele recebeu licença para queimar as pessoas com fogo. 9. Elas sofreram queimaduras dolorosas causadas por esse fogo e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre essas pragas. Mas não se arrependeram dos seus pecados, nem louvaram a glória de Deus. 10. Então o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono do monstro, cujo reino ficou na escuridão, e as pessoas mordiam a língua de dor. 11. Por causa das suas dores e feridas, amaldiçoavam o Deus do céu. Porém não abandonaram as coisas más que faziam. 12. Em seguida o sexto anjo derramou a sua taça no grande rio Eufrates. O rio secou a fim de se abrir um caminho para os reis que vêm do Oriente. 13. Então vi 3 espíritos imundos que pareciam rãs, que saíam da boca do dragão, da boca do monstro e da boca do falso profeta. 14. Eles são os espíritos maus que fazem milagres. Esses 3 espíritos vão aos reis do mundo inteiro a fim de os ajuntar para a batalha do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. 15. Escutem. Eu venho como um ladrão. Feliz aquele que vigia e toma conta da sua roupa, a fim de não andar nu e não ficar envergonhado em público. 16. Depois os espíritos ajuntaram os reis no lugar que em hebraico é chamado de Armagedon. 17. E por último o sétimo anjo derramou a sua taça no ar. Então uma voz forte veio do trono, no templo, dizendo: Está feito. 18. Houve relâmpagos, estrondos, trovões e um violento terremoto, tão violento como nunca houve igual desde a criação dos seres humanos. Foi o pior de todos. 19. A grande cidade se quebrou em 3 partes, e as cidades de todos os países foram destruídas. Deus lembrou da grande Babilônia e lhe deu vinho da sua taça, o vinho do furor da sua ira. 20. Todas as ilhas desapareceram, e todos os montes sumiram. 21. Chuvas de pedra caíram do céu sobre as pessoas. Eram grandes pedras, que pesavam mais de 30 quilos. E as pessoas amaldiçoaram a Deus por causa da praga de chuvas de pedra, pois ela era terrível. Ageu capítulo 1. Deus ordena a reconstrução do templo. No segundo ano do reinado de Dário, rei da Pérsia, no primeiro dia do 6º mês, o Senhor Deus mandou uma mensagem por meio do profeta Ageu. Essa mensagem era para o governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, e para o grande sacerdote Josué, filho de Josadaque. 2. O Senhor Todo-Poderoso disse o seguinte: o povo está dizendo que ainda não chegou o tempo de reconstruir o templo. 3. Por isso, o Senhor falou assim por meio do profeta Ageu. 4. Povo de Judá, será que fica bem vocês viverem em casas luxuosas enquanto o meu templo continua destruído? 5. Pensem bem no que tem acontecido com vocês. 6. Vocês semearam muitas sementes, mas colheram pouco. Tem comida, mas não é suficiente para matar a fome. Tem vinho, mas não dá para ficarem bêbados. Tem roupas, porém elas não chegam para os proteger do frio. E o salário que o trabalhador recebe não dá para viver. 7. Por isso o Senhor Todo-Poderoso diz: pensem bem no que tem acontecido com vocês.
8 Agora, vão até as montanhas, tragam madeira e construam de novo o templo. Eu ficarei muito contente com esse templo e ali serei adorado e honrado. 9 Vocês esperavam colheitas grandes, porém elas foram pequenas. E, quando estavam levando para casa o pouco que colheram, eu soprei tudo para longe. E por que foi que eu, o Senhor Todo-Poderoso, fiz isso? Foi porque vocês só vivem cuidando das suas próprias casas, mas não se importam com a minha casa, que está destruída. 10 É por isso que não chove e os campos não produzem colheitas. 11 Eu fiz com que houvesse seca nos campos e nas montanhas. Fiz com que a seca atingisse as plantações de cereais, as parreiras, as oliveiras e todas as outras plantações do país. Ela castigou as pessoas, os animais e todas as plantações. O povo obedece à ordem de Deus. 12 Então Zorobabel, filho de Salatiel, e o grande sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todos os que haviam voltado do cativeiro na Babilônia, temeram a Deus e obedeceram à mensagem que o Senhor, o Deus deles, tinha mandado por meio do profeta Ageu. 13 E assim Ageu, o mensageiro de Deus, falou e entregou ao povo de Judá a seguinte mensagem: Eu estarei com vocês. Eu, o Senhor, falei. 14 O Senhor deu coragem e ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, ao grande sacerdote Josué, filho de Josadaque, e a todos os que haviam voltado do cativeiro na Babilônia. Eles foram e começaram a trabalhar no templo do seu Deus, o Senhor Todo-Poderoso. 15 No dia 24 do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário. Ageu capítulo 2. A beleza do novo templo. Neste 2º ano do reinado de Dário, rei da Pérsia, no dia 21 do 7º mês, o Senhor falou de novo com o profeta Ageu. Deus mandou que ele fosse falar com o governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, com o grande sacerdote Josué, filho de Josadaque, e com todo o povo e lhes dissesse o seguinte: 3 Deve haver alguém aqui que viu o templo quando ele ainda era belo. Mas vejam como está agora. Não lhes parece que não vale nada mesmo? 4 No entanto tenha coragem. Coragem, Zorobabel. Coragem, Josué. Coragem, toda a gente deste país. Trabalhem todos, pois eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou com vocês. 5 Conforme a aliança que fiz com o meu povo quando tirei do Egito, o meu espírito sempre está com vocês. Portanto, não fiquem com medo. 6 Pois é isto que eu, o Senhor Todo-Poderoso, digo: daqui a pouco farei com que tremam o céu e a terra, o mar e a terra firme. 7 Vou fazer com que tremam todas as nações, e as suas riquezas serão trazidas para o meu templo aqui em Jerusalém. E assim encherei o meu templo de beleza. 8 Toda a prata e todo o ouro do mundo são meus. 9 Então o novo templo será ainda mais belo do que o primeiro, e dali eu darei prosperidade e paz ao meu povo. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei. Deus condena o pecado do povo. 10 Neste mesmo ano, no dia 24 do 9º mês, o Senhor falou de novo com o profeta Ageu. 11 O Senhor Todo-Poderoso disse: Vá falar com os sacerdotes e peça a opinião deles a respeito da seguinte questão. 12 Suponha que alguém esteja levando na dobra da sua capa um pedaço da carne que foi oferecida em sacrifício a Deus. Então, se a capa tocar num pão, ou num cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer outra comida, isso quer dizer que estas coisas também ficarão puras. Ageu fez a pergunta, e os sacerdotes disseram que não. 13 Aí Ageu perguntou aos sacerdotes: E se alguém ficou impuro por ter tocado no defunto e depois tocar em qualquer uma daquelas comidas, isso quer dizer que elas também ficam impuras? Os sacerdotes responderam: Sim, elas ficam impuras. 14 Então Ageu disse: O Senhor diz que é exatamente isso o que acontece com esse povo. Para Deus, são impuros todo o povo deste país, tudo que eles fazem e todos os sacrifícios que são oferecidos no altar. Deus promete abençoar o povo. 15 O Senhor Deus diz: Pensem bem em tudo o que aconteceu desde aquele dia, antes de vocês terem começado a construção do templo. 16 O que aqui acontecia? Se alguém ia até um depósito procurando 200 quilos de trigo, encontrava só 100 quilos. Se fosse até o lugar onde se faz vinho querendo 100 litros, encontrava somente 40.
17 Eu os castiguei com ventos muito quentes, com pragas nas plantas e com chuvas de pedra, e assim destruí todas as suas plantações. Mas mesmo assim vocês não voltaram para mim. 18 Hoje mesmo, no dia 24 do 9º mês, vocês acabaram de construir o alicerce do templo. E vejam bem o que vai acontecer daqui em diante. 19 Mesmo que agora não haja trigo nos depósitos, mesmo que as parreiras, as figueiras, as romoseiras e as oliveiras não tenham produzido nada, de hoje em diante eu os abençoarei. A promessa de Deus a Zorobabel. 20 Naquele mesmo dia, o dia 24 do 9º mês, o Senhor falou de novo com Ageu 21 e mandou que ele dissesse a Zorobabel, o governador de Judá, o seguinte: Eu vou fazer tremer o céu e a terra. 22 Vou derrubar os tronos dos reis e acabar com o poder de todos eles. Vou destruir os carros de guerra e os que andam neles, e os cavalos também morrerão. Os cavaleiros matarão uns aos outros. 23 Quando aquele dia chegar, eu farei com que, em meu nome, você governe o meu povo, pois você, Zorobabel, filho de Salatiel, é o meu servo escolhido. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei.